bem-vindo à aula 18 do curso de Desenvolvimento Web. Meu nome é Walter e hoje veremos um assunto muito importante para os nossos projetos de desenvolvimento de sites, que são os seletores. Vamos utilizar os exemplos que vimos nas aulas anteriores, inclusive eles estão modificados, estão aprimorados, e eu vou disponibilizar aqui no link na descrição do vídeo o arquivo para download, os arquivos para download, para que vocês possam acompanhar esta aula. Este link possui os arquivos assim como está, sem as modificações que eu vou aplicar, para que vocês possam aplicar de acordo com o que será visto nessa aula e para que vocês possam acompanhar as aulas seguintes. Eu vou abrir o arquivo index e a princípio nada está de diferente, bem como os outros arquivos. A galeria também não modificou muito, alguns pequenos detalhes que eu mostrei para vocês, bem como a página contato, são pequenos detalhes. A grande modificação está no código, em que, quando eu abro no Notepad++, eu vejo que eu aprimorei algumas coisas. Por exemplo, eu retirei as formatações de HR aqui do HTML. Ou seja, o HR eu coloquei o tamanho e a altura e a cor, utilizando a propriedade background, aqui no CSS. Então vocês vão ver que no código somente está o HR e não mais os atributos e valores como estavam nos códigos passados. Então HR foi uma modificação que foi colocada aqui no CSS do index, da minha página principal. Bem como eu subi também as declarações do body, para que fique ordenado em ordem de relevância. E então tem a declaração do body, o título H1, os subtítulos H2, parágrafos, links e assim por diante. Também modifiquei a página galeria, vou abrir o código aqui, em que eu acrescentei aqui o HR também, bem como, olha que interessante, os iframes dos vídeos do código do YouTube, em que vimos numa aula anterior. Eu coloquei a largura e a altura dos vídeos aqui no CSS, colocando o elemento iframe como elemento de formatação aqui no CSS. Então aqui a tag iframe não possui mais o width e o height, largura e altura, que estão lá no CSS. O resto, caminho e alguns outros atributos do YouTube que ele gerou, eu deixei como padrão. Não apaguei, somente o width e o height, e coloquei, como visto na aula passada, uma sombra com um box shadow nos iframes, nos vídeos. Isso faz com que a minha galeria tenha uma sutil sombra em volta de cada vídeo. Vocês vão perceber também que as imagens estão do mesmo tamanho aqui. Isso porque eu coloquei uma altura fixa nas imagens. Então aqui, além do width de 300 pixels, eu coloquei aqui no elemento IMG, em todas as IMGs no CSS, um height, uma altura, propriedade height, a altura, de 200 pixels fixo. Isso faz com que todas as imagens tenham o mesmo tamanho. E em contatos, eu repeti a mesma coisa, coloquei declarações de H1, H2, parágrafo, o HR também, os links, e acrescentei aqui o legend como elemento. Na aula de formulário, vimos o que é esta tag legend, e ela foi aqui declarada no CSS, formatada com cor, tamanho e tudo mais. Isso faz com que eu tenha aqui na minha página contatos algo um pouco mais uniforme, tanto a nível de cor, quanto os tamanhos das letras no P, que não tinha. E aqui está o legend, no text, no field 7 aqui. Isso faz com que isso fique um pouco maior, esse trecho de texto fique um pouco maior e destacado conforme o CSS. Então eu aprimorei um pouco os arquivos para mostrar para vocês as novidades de hoje. Que são quais? O seletor, identificador e classe. Vamos observar aqui o código da galeria. Eu vou abrir aqui o código da galeria e vou abrir o arquivo aqui no meu navegador. Pronto. Eu formatei todas as imagens da mesma forma, usando o CSS, mesmo tamanho.
mesma altura, mesma sombra e mesmo arredondamento no border radius. Isso porque eu estou formatando o elemento img. Tudo que eu fiz até agora e tudo que fizemos até agora com CSS foi isso. Colocar aqui um elemento de formatação, a tag no caso, img, bar, h1, h2 e assim por diante, e as propriedades e valores conforme as regras da linguagem CSS, né, a sintaxe. Bem, mas se eu quiser fazer com que uma imagem fique destacada, uma imagem fique de um tamanho diferente, por exemplo, como eu faria para colocar uma formatação diferente em algum elemento? Eu quero que um H2 fique um pouco maior que um outro H2. Eu tenho formatações diferentes. Como eu faço isso? Bem, vou utilizar como exemplo esta imagem aqui, a primeira imagem. No meu código, ela está aqui. É a primeira imagem do código, a primeira IMG, que é imagens b.jpg. E se eu quiser que ela tenha uma formatação diferente, eu posso aplicar um identificador nela. Como eu aplico isso? Lá no HTML, eu coloco como atributo o ID. ID de identificador. ID igual a, entre aspas, um nome qualquer. Eu posso colocar como imagem traço abelha. Ou simplesmente abelha, ou assim por diante. No nome do identificador, no nome do ID, ou ID em inglês, eu posso colocar qualquer coisa, mas não se aconselha a colocar acentuação, caracteres especiais, como C cedilha, assim por diante. Espaço também não. Por isso eu coloquei um hífen e poderia colocar um underline também. Certo. Isso não modifica em nada a imagem, porque eu tenho que colocar essa formatação diferente aqui do meu ID lá no CSS. E como eu faço para formatar um ID no CSS depois que eu apliquei ele lá no meu HTML? Olha que interessante. Eu coloco o nome do ID, imagem traço abelha. E antes do nome do ID, eu coloco um jogo da velha, um sustenido. Isto faz com que eu mostre para o CSS que eu estou formatando um ID, um identificador. E depois do sustenido, o nome dele, exatamente igual ao que eu coloquei lá no HTML. Assim eu posso colocar uma formatação diferente, por exemplo. Vou copiar este código aqui, da IMG, colocar aqui embaixo. E colocar um tamanho maior, por exemplo, 500 por 300. Vocês vão notar que quando eu salvar e atualizar, essa imagem ficou um pouco maior que as demais. Ela tem uma formatação individualizada. Isso graças ao ID. Então eu posso colocar um ID para cada imagem e fazer uma formatação diferente para cada imagem. Um outro exemplo. Eu quero que esse H2 aqui da galeria seja vermelho e o resto do H2 seja um padrão. O que eu posso fazer? Lá no H2, aqui está ele. Na abertura aqui da tag, eu posso colocar um espaço ID igual a, entre aspas, e um nome. Poderia ser, por exemplo, galeria. ID galeria. E lá no CSS, eu faço a mesma coisa. Coloco o sustenido, o nome do ID, galeria, e o que eu quero que ele tenha de diferente. Por exemplo, eu quero que ele tenha uma cor diferente, coloco color red. Salvo, atualizo. Eu vou ver que este H2 está o padrão, mas este, que possui o ID, está com uma cor diferente. Se eu colocar um tamanho para ele também, diferente, somente ele irá mudar. Font size aqui, vou colocar aqui de 30 pixels. Vou colocar um pouco maior aqui, 50 pixels. Ó, ele ficou com 50 pixels de tamanho e o outro H2 ficou com o padrão, que é o que está declarado antes, em todos os H2, que é de 28. Então o ID ele é muito útil. E inclusive já utilizamos ele em aulas anteriores aqui para fazer os links internos. Caso vocês não lembrem, deem uma olhadinha na aula de links
internos e a gente utilizou ele para criar as âncoras e fazer uma navegação na mesma página. Tá? E aqui em História eu consigo ver isso. Ó. História e conceito. Bom, mas um detalhe sobre o ID. Muito fácil, muito legal. Consigo fazer formatações diferentes em cada elemento. Consigo nomear com o nome que eu quiser. Porém, cada elemento deve ter o seu ID sem repetição. Então, eu não posso colocar este mesmo. Se eu coloquei esse ID galeria aqui no H2, eu não posso colocar ele em nenhum outro elemento. Eu não posso repetir. O ID ele deve ser único. Na mesma página, numa página HTML, eu não posso repetir ele em outro elemento. Como uma identificação mesmo, como um número de identidade. Ele é único, uma digital ali, não pode ser repetida. Porém, existe um seletor que pode ser repetido, e ele se chama classe. Vou colocar como exemplo, utilizar na imagem. Voltar à imagem aqui. A imagem ela possui uma sombra aqui, box shadow. Tá? Se eu quiser fazer com que essa sombra se replique em outros elementos de forma fácil, sem eu precisar declarar elemento por elemento, eu posso aplicar uma classe. Como eu faço isso? Aqui na imagem, que tem o meu ID aqui, eu vou colocar um espaço dentro da tag de abertura, depois do ID ali, class, que é classe em inglês, igual a, entre aspas, um nome qualquer. Vou chamar esta classe de sombra. Então eu apliquei uma classe sombra aqui nessa imagem abelha. E vou retirar esta sombra daqui. E vou criar uma classe aqui embaixo que contenha ela. Que é sombra. E dentro desta classe que eu chamei de sombra, eu vou colar aquilo que eu retirei lá das imagens. Onde estava o EMG, que é a propriedade do Box Shadow que aplica a sombra nas imagens aqui na minha galeria. Bom, como é que eu faço para identificar uma classe aqui no CSS? Ao invés de sustenido que eu apliquei no ID, eu não posso deixar só o nome da classe. Eu tenho que dizer para ele que é uma classe e para isso eu coloco ponto. Toda classe que eu aplicar lá no HTML, aqui no CSS ela é identificada antes do nome como ponto. Então, ponto sombra, faça com que eu formate a classe sombra que eu apliquei antes lá no HTML. Vamos ver se funcionou. Salvei. E aqui eu tenho uma sombra somente na imagem, na primeira imagem que tem a classe. Nas outras foram retiradas, isso porque eu tirei elas daqui. As MGs não têm mais sombra. A sombra está aqui agora na classe sombra que está aplicada só na primeira imagem. E se eu quiser aplicar nas outras, eu posso copiar esta classe, espaço aqui, né, dentro das tags que eu quero aplicar a sombra. Isso porque a classe diferente do CSS, do ID, pode ser replicada nos elementos. Isso faz com que eu consiga aproveitar e criar um estilo que pode ser replicado. A mesma coisa aqui no iframe. Eu tinha aplicado uma sombra aqui no iframe. Aqui. Mas eu posso retirar agora isso daqui. Deixar só o tamanho no iframe. E se eu quiser colocar a sombra no iframe através da classe, eu coloco aqui dentro do iframe, aqui, espaço, class sombra. Olha só. Para cada iframe que eu quero que tenha sombra, agora eu aplico aquela mesma classe que eu apliquei nas imagens. Isso é uma forma de otimizar o código, faz com que eu consiga reaproveitar formatações e estilos em vários trechos, e mais adiante vocês verão que também pode ser utilizado e vai ser utilizado esses seletores para posicionar elementos no meu layout. Se eu quiser colocar texto do lado de imagens e assim por diante, fazer posições diferentes através de imagens, eu posso utilizar e vou utilizar IDs e classes, como vocês estão vendo. Isso foi um exemplo, e na aula que vem veremos como aplicar a partir disso efeitos de transição, efeitos utilizando CSS. Esses efeitos vão ser aplicados nos links, então aqui no link, nos links,
eu não tenho mudança de cor e nada, eu sei que é o link quando eu aproximo o meu cursor do elemento e ele passa a ser uma mãozinha. Agora, se eu quiser aproximar e mudar de cor, ou aumentar, ou algo do tipo, eu posso criar esses efeitos diferentes de mudanças de estado a partir de algo que veremos na aula que vem, que se chama pseudoclasses. Então, na aula 19, veremos efeitos bem legais que podem ser aplicados em links, em imagens, em galerias, para aplicar efeitos de movimento, entre outras coisas. Aguardem que vai vir coisa boa aí na próxima aula. Grande abraço e até lá!